Esta semana que está a terminar, que é a terceira semana do mês de maio, porque vamos entrar na última, Sua Excelência João Lourenço, presidente do MPLA, exarou um despacho em que obriga a todos os ministros, todos os generais, todos os oficiais comissários da polícia e outras entidades de nível muito superiores, ninguém deve se deslocar ao exterior do país, isto de forma clara, inequívoca e expressa, sem a autorização do João Lourenço. Ou seja, se um ministro tiver que se deslocar para fora do país, tem que escrever para o João Lourenço e o João Lourenço decidir se autoriza ou não. Seja qual for o argumento, tem que pedir autorização. Sucede o mesmo com os generais. Sucede o mesmo com os oficiais da polícia. Os mais altos oficiais da polícia. João Lourenço está a entrar irremediavelmente para uma fase de paranoia política. A desconfiança é o pilar central dos governos tóxicos quando estão na fase de decadência. João Lourenço encontra-se na fase mais crítica da sua governação por uma razão simples. Não é o fim do mandato, é a teimosia de querer se manter no poder. Se ele deixasse suavemente o mandato terminar e sair, ele teria a paz absoluta, a tranquilidade, a reconciliação consigo próprio, com a sua própria consciência, porque o pior inimigo de nós mesmos somos nós próprios. Antes de pensar em derrotar um inimigo externo, primeiro derrote-se a si próprio. Se você não conseguir entrar para dentro de si, que me releve o pleonasmo, visitar os vários compartimentos, os vários cômodos da sua própria consciência, você vai ver fantasmas em todos os lugares fora de si próprio. Ou seja, muitas vezes os líderes ditadores do mundo começam a produzir vários inimigos imaginários dentro de seus partidos, dentro de seus governos, dentro de suas instituições e fora. Mas tudo é imaginação, é ele próprio que está a projetar fantasmas para o seu exterior. Havia um alto dirigente do MPLA no passado que José Eduardo dos Santos queria puni-lo de várias razões por nós desconhecidas. E para isto, a mulher desse grande dirigente era também uma figura de topo na governação do José Eduardo dos Santos. Para punir o marido, entendeu transferir a mulher desse marido para um cargo no exterior do país. Sempre que o marido quisesse se encontrar com a sua esposa, tinha que pedir também autorização ao presidente José Eduardo dos Santos. E o José Eduardo dos Santos indeferia sempre. Você escreve para o presidente para ir visitar a sua esposa, que em missão de serviço trabalha no exterior do país, ele vai indeferir o pedido. Isso poderia desagregar as famílias. Isso poderia colocar em perigo a unidade da família. Imagine uma ministra em Angola, se é ministra da Educação, se é ministra da Saúde, se é ministra das Finanças, se é secretária de Estado de algum nível qualquer, se é uma oficial comissária da polícia, o seu marido seja embaixador, ou adido, ou cônsul, num dos países. Quer se encontrar com o marido para vivificar a família, o amor, etc. As questões sexuais já estão resolvidas nas sedes do MPLA e já não será o problema. Portanto, a governação baseada na desconfiança é típica dos presidentes, é típica dos governos que estão a cair.
Embora o MPLA tenha uma fortíssima capacidade de projetar uma falsa impressão de unidade, de estabilidade, de conforto dentro de si próprio, mas nunca na história da República de Angola o MPLA esteve tão dividido como agora. Mesmo na época do Dr. Antônio Agostinho Neto, no período do fraccionismo que marcou amargamente a história de Angola, ainda assim eram fantasmas construídos pelo próprio Dr. Antônio Agostinho Neto e o MPLA não estava tão dividido como agora. Nós temos um retalho, um trapo do MPLA da linha de Agostinho Neto, cujo genro está a apodrecer na cadeia. É por isso que, revoltada e indignada, a filha do Agostinho Neto, Irene Neto, tem tentado, na surdina, manifestar interesse de confrontar João Lourenço, não para salvar a pátria angolana, não para vir a fazer melhor, mas também para projetar o espírito de vingança. Tem o trapo dos eduardistas. João Lourenço não conseguiu, sob nenhuma circunstância, se reconciliar com a ala do Eduardo dos Santos, que estão totalmente indignados. Agora, João Lourenço está a fabricar novamente uma ala da linha do pré-candidato Higino Lopes Carneiro. O Higino Lopes Carneiro seria uma lufada fresca naquilo que seria a democratização do MPLA internamente. E João Lourenço, que se propôs ser reformista, mais do que ninguém, ele deveria receber isso de bom grado. Pelo contrário, recuou nas suas ideias reformistas e se tornou mais radical do que Agostinho Neto, mais radical do que José Eduardo Santos. A diferença é apenas o contexto. São contextos diferentes. Por esta razão, o MPLA está a gemer de dores, de parto. O MPLA está a arrebentar pelas costuras no silêncio.